Graça e paz, irmãos. Queridos, como fazemos todo o primeiro domingo do mês, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos. Dessa feita, Salmo de número 100. Salmo de número 100, nós vamos fazer essa leitura. Eu farei a leitura, os irmãos acompanham em leitura silenciosa. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, bendito, Deus eterno e todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos bendizer ao Senhor pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor na casa do Senhor, com o povo do Senhor. Te agradecer ainda, meu Deus, porque nos é dado a graça de termos em mãos a tua palavra, podermos consultá-la livremente e também, Senhor, por podermos juntos uns dos outros meditarmos na tua vontade. Te pedimos, meu Pai, que o teu Espírito Santo nos ilumine nesse instante, abra, Senhor, o nosso entendimento, para que sejamos capazes de compreender a tua palavra, compreendermos a tua vontade e principalmente, Senhor, move os nossos corações para que tenhamos a capacidade também de aplicá-la. Ajuda-nos nesse momento. É no nome santo de teu Filho Jesus que nós te rogamos. Amém. Está vendo? Tem gente que concorda com amém. O que nos empolga na vida, meus irmãos, é aquilo que nos leva a ficar bem animados. No geral, o que nós amamos nos empolga. Aquilo que nós mais amamos nos faz falar mais alto, falar mais forte, conversar de forma mais animada e intensa. Quando nós amamos futebol, consequentemente, o jogo nos anima. A gente fica bem empolgado quando fala do time. E eu não gosto de futebol, mas eu vejo como é que eles reagem. Gente, eles decoram até o gesto que o goleiro fez com a mão na hora de defender. Eu não sei, eu nem vi aquele negócio. E eles decoram os detalhes e se lembram, não, porque fulano vinha pela direita, cicrano vinha pela esquerda, e falam com a empolgação, né? Alguns, como eu, que não gostam de futebol, gostam de outras coisas. Quer ver só? Me provoca falar sobre aquário para ver o que acontece. Ah, meu amigo, é uma palestra de algumas horas que você vai ouvir. Vamos falar sobre parâmetros de água, como funciona o cálcio na água. A gente vai falar sobre pH, alcalinidade, densidade. Vamos falar para os tipos diferentes de água, a água diferente para cada oceano. A gente vai falar um bocado de coisa. Isso sem nem falar na quantidade de peixe que tem, os tipos de peixe, peixe de superfície, peixe de fundo, e aí vai. A gente viu como eu fiquei empolgado? Você sempre tem alguma coisa que você ama, e aquilo que você ama te empolga. E quando a gente se empolga, a gente fala alto, a gente fala com força, a gente fala rápido, a gente fala com gosto. Queridos, nós deveríamos falar da mesma forma daquele que é o nosso grande amor da vida. Nós deveríamos falar da mesma maneira do nosso Senhor. Ao falarmos de Deus e de Jesus Cristo, o nosso coração deveria estar tão cheio de amor, que isso iria se expressar em empolgação, em animação. Nós deveríamos compreender que o culto prestado ao Senhor não é um culto mórbido, um culto fúnebre. É, na verdade, um culto festivo. As Escrituras nos conduzem numa adoração alegre. Na presença do Senhor há fartura de alegria. Nós somos convidados a isso. Quando a Bíblia fala na ação do Espírito Santo em nós, como o primeiro alvo da presença desse Espírito Santo em nós, ele diz que o fruto do Espírito é alegria. De cara, essa empolgação na adoração faz parte de um coração que está amando ao Senhor. Quando amamos ao Senhor com o nosso coração bem devotado, nós encontramos a empolgação para adorá-lo de forma a celebrar. E é justamente, meus irmãos, por não conhecermos o Senhor de forma adequada,
ou não nos atentarmos para quem Ele é ou para o que Ele faz, que nos leva a desamá-lo. E quando desamamos ao Senhor, nós ao mesmo tempo nos deixamos de empolgar com a adoração ao seu nome. Nós não precisamos de corinho de fogo, de reteté, de gente rodando, de um zabumba tocando feito uma macumba, para ficar todo mundo animado. Nós só precisamos nos lembrar de quem nós amamos, para conseguirmos adorar com empolgação. E é adoração com empolgação que esse salmo está tratando. Ele está concluindo uma série. Desde o salmo de número 93, ele está uma sequência de salmos chamados salmos reais. São salmos que falam do Senhor como rei. Excetuando o salmo 94, todos os outros ficam dizendo que o Senhor reina. E qual a melhor maneira de encerrar uma sessão onde fala que o Senhor reina e estabelece em muitos momentos a forma como o Senhor reina, do que encerrar essa sequência falando sobre a grandeza desse rei e sobre a empolgação que essa igreja deve ter diante deste rei, de toda a exuberância desse rei sendo engrandecida na boca desses súditos. Esse salmo, chamado de Jubilate, ele é cantado desde sempre entre os cristãos como um ato de gratidão. Talvez por isso o salmo já começa dizendo lá em cima que é um salmo de ações de graças. Você não vai ver essa expressão tão fácil aqui no livro de Salmo, mesmo que nós saibamos que temos outros salmos de ações de graças. Esse especificamente é dito que ele é um salmo de ação de graças. E essa palavra vai se repetir lá no finalzinho do livro, do Salmo, no versículo número 4, dizendo: rendei-lhes graças. É a ideia de que nós temos muitas coisas boas, então nós temos uma oferta de gratidão para dar ao Senhor. A igreja, sempre que olhou para esse salmo, então, viu mais do que um momento de fazer orações matutinas no início da era cristã. Mas logo depois ela viu que era uma necessidade de cantarmos esse salmo com frequência, de forma que sempre que o povo de Deus estava congregado, ele era convidado a essa celebração empolgante. Nesse sentido, meus irmãos, a adoração aqui é motivada pelo grande amor que o povo de Deus tem pelo seu rei. Uma vez amando esse rei, porque o conhecem, porque sabem quem ele é e sabem o que ele fez, eles têm toda essa empolgação na presença do Senhor. Eles são conclamados à alegria da presença do Senhor, a alegria que está sempre ao lado do Senhor. Eles são chamados a louvar a plenos pulmões, e todos são convidados a isso. É responsabilidade do povo de Deus para isso. Por isso, nada é melhor do que falarmos hoje sobre celebremos o Senhor, nosso Rei. O texto vai nos dar, meus irmãos, 3 motivos para darmos louvores com entusiasmo ao nosso Rei. O primeiro motivo está aí nos versículos 1 e 2. Nós precisamos celebrar, lembrando que porque a celebração é uma ordenança. Precisamos celebrar, porque é uma ordenança. Olha como é que começa o versículo de número 1. Ele começa com: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A primeira palavra do texto é celebrai. Celebrar, meus irmãos, não é simplesmente cantar. De cara ele vai dizer que a celebração é para ser feita com júbilo. Celebrar, meus irmãos, é mais do que entoar algumas músicas. Graças a Deus os desafinados estão aqui no processo também. Porque celebrar é gritar. É literalmente fazer um alvoroço, uma algazarra, falar alto. Não é a primeira vez que essa expressão aparece aqui. Se você voltar só um pouquinho na página anterior, no Salmo de número 98, o versículo 6 do Salmo 98 vai falar sobre isso. Ele diz assim, Salmo 98, meu Deus do céu. Versículo de número 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Está aí, ó, já estava aí. Celebrai todos os confins da terra. Se você voltar mais um pouquinho, lá para o Salmo 95, ele faz assim: vinde, cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Ele conclama o povo de Deus a uma celebração. Mas quando ele conclama esse povo, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, ou seja, celebrai com alegria, com festa. É mais uma fanfarra parecida com o que acontece lá no Salmo de número 66, onde todo o povo se junta num grito de brado,
de louvor ao rei, é uma convocação a estarem todos na presença do rei, gritando para o rei. Mas note quem é que ele está convocando. Essa ordem direta, ele diz: aclamem ao Senhor com júbilo todas as terras. Ele nos lembra de que essa convocação para celebrar, essa convocação para se alegrar e dar a Ele o louvor, não é uma convocação específica para um grupo, mas que todas as pessoas do mundo estão convocadas a estarem na presença dEle. Que todos estão convocados para amá-lo e adorá-lo. Todos nós, meus irmãos, somos chamados a estar na presença do Senhor, não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos estar na frente dEle em adoração. Todas as pessoas da terra devem adoração ao Senhor. Temos uma ideia estranha hoje de dizer que o Senhor está procurando adoradores, como se Ele precisasse de adoradores. O texto diz lá: o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não que Ele está procurando, mas que é difícil de encontrar mesmo. Mas quando Ele nos chama para adoração, não é porque Ele precisa, porque o apóstolo Paulo nos lembra disso, lá no livro de Atos, no capítulo 17, falando para o povo de Atenas, Paulo disse que esse Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens, não é servido por mãos humanas e não necessita de coisa nenhuma. Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa que nós o celebremos. Nós temos uma necessidade inata de darmos esse grito de júbilo. Somos nós que somos convidados a apresentar esse grito em homenagem ao Senhor. Somos nós que somos convocados a estar na presença de Deus e de todas as pessoas do mundo. Todos nós somos convocados. O livro dos Salmos vai terminar justamente dizendo isso: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todos estão sendo convocados, todo mundo é reivindicado o louvor a Deus. Ele merece, Ele criou todas as coisas e Ele merece ser adorado. Por isso mesmo Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Mas é interessante porque no versículo número 2, Ele está falando de culto especificamente. Ele fala que é para celebrar com alegria e cânticos. Servir ao Senhor com alegria. A palavra servir, ela tem um ambiente de trabalho, a ideia é essa. E ela era usada tanto no que diz respeito a um serviço de um escravo para com seu senhor, ou a um serviço que era prestado a um rei, mas também um serviço que era prestado a um Deus. Nesse sentido, servir ao Senhor diz respeito a cultuar. Ainda hoje nos Estados Unidos é assim, no inglês, é assim que se chama um culto, é serviço. Nós perdemos essa expressão. Antigamente, quando a gente dizia que ia para a igreja, a gente dizia assim: eu vou para o trabalho. Não era? Lembram dessa? Os corações pentecostais nessas horas se lembram? Vou para o trabalho do Senhor. Era um serviço para o Senhor. Era um trabalho para Deus que a gente prestava. Isso é um culto. O culto, na verdade, meus irmãos, é um serviço prestado ao Senhor. É um trabalho feito para Ele. Não é um lugar de diversão e descontração. É um lugar de trabalho, onde nós viemos para trabalhar para o Senhor. E Ele diz: trabalhem para mim, façam o meu serviço, cultuem ao Senhor como servos com alegria. Notem, meus irmãos, que Ele nos lembra de que o culto prestado a Deus é um culto animado, é um culto disposto, onde o nosso coração está para servir ao Senhor, mas não como que arrastados de casa, mas empolgados, animados em prestar esse serviço ao Senhor. É triste quando a gente precisa vir para a igreja arrastado pelo processo, quando na verdade era a nossa motivação plena estar na presença do Senhor para servi-lo. Como nós gostamos de servir a outras coisas, nós gostamos de servir a pessoas, gostamos de servir a instituições, gostamos de servir a entidades, e a gente vai com muito gosto, mas quando é para adorar o Senhor, parece que é meio cansativo. Tudo é mais empolgante do que o serviço do Senhor. Qualquer coisa, meu irmão, aniversário de cachorro, a gente vai, mas para o serviço do Senhor parece que é desanimado. Ele nos lembra: servir ao Senhor com alegria. O culto ao Senhor é um culto alegre. E por isso mesmo, a expressão seguinte, para continuar, ele faz: apresentai-vos diante dele com
cântico, apresentar-se é a mesma coisa que servir. E a alegria aqui é expressa por meio de cânticos. Ele diz: cantem ao Senhor. Os cristãos, meus irmãos, são um grupo religioso no mundo que mais expressam sua fé por meio de música. Nós cantamos para o Senhor. Nós dizemos ao Senhor o que pensamos por meio de poesia e de música. E ele diz: se apresentem diante de mim, na minha presença, adorem ao Senhor, cultuem ao Senhor, estejam na presença do Senhor cantando. Cantando. Ele não disse aqui: vão assistir o coral cantar. Ele não diz aqui: vão assistir a equipe de louvor cantar. Ele não diz isso. Ele diz: todos que se apresentam na presença do Senhor, eles têm uma ordenança de celebrar ao Senhor, de adorar, de servir ao Senhor com alegria e de se apresentar diante dele com cânticos, Precisamos entender, queridos, de que isso aqui é uma ordenança da parte de Deus. Que o Senhor quer que as nossas assembleias sejam assembleias vivas. Ele quer que nossa reunião seja animada exatamente porque Ele deseja a nossa felicidade, a nossa alegria. E que a nossa alegria deve estar na presença do Senhor de tal maneira que essa empolgação vem do fato que nós sabemos quem nós adoramos. Ao estarmos na presença do Senhor, isso deveria ser o dia mais deleitoso, o momento mais agradável do nosso dia. Nada na nossa vida deveria ter maior valor do que o culto ao Senhor. Nada na nossa vida deveria ter mais importância do que estar junto com o povo de Deus em adoração. Nada deveria nos impedir disso. Me contaram de um caso aqui de um irmão que a esposa faleceu. No mesmo domingo ele estava aqui na igreja para o culto, para cultuar o Senhor. Mas que coisa feia, está de luto. Eu disse: não, meu irmão, você não entendeu. O culto ao Senhor é o que há de mais importante na vida de um cristão. O serviço ao Senhor. Não por obrigação, porque se você vem para o culto por obrigação, você vai cochilar. Se você vem para o culto por obrigação, até a cadeira acolchoada fica ruim. Tudo é ruim, o ar-condicionado não funciona, a água lá de trás está quente, o povo é chato e vão ficar te provocando. Tudo vai funcionar para você ficar ainda mais chateado, porque o que nos provoca o bem-estar na casa do Senhor não é o ambiente em si. O que nos provoca o bem-estar na presença do Senhor é a certeza de que Ele nos mandou adorá-lo com alegria, com júbilo, com entusiasmo, com empolgação. Isso aqui não é irreverência, mas significa que o nosso coração, apaixonado pelo Senhor, deveria louvá-lo com muita empolgação. Eu fico olhando a forma como o mundo e às vezes alguns crentes se comportam diante de shows. Vem um artista lá cantando a música, às vezes é cada música feia que dá dó. Cada música de crente que, meu Jesus do céu, nem se fosse para cantar, a gente pagando, ele pagando, a gente não ouvia. Mas está lá os crentes animados, cantando, esgoelando. Não cantam para Jesus, cantam para o artista, buscam a empolgação de estar de frente de alguém famoso e conhecido. Não, meus irmãos, nós estamos na presença de Deus, nós o amamos, por isso nós nos empolgamos. Não importa quem esteja cantando, não importa quem esteja conduzindo o louvor, não importa, nós vamos para a igreja para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, porque o amamos e Ele disse que nós deveríamos fazer assim com alegria. É uma ordenança da parte do Senhor, adorar ao Senhor com alegria. Celebremos ao Senhor nosso Rei. O primeiro motivo para darmos louvores com entusiasmo ao nosso Rei é que nós precisamos celebrar por ser isso uma ordenança. Em segundo lugar, nós precisamos celebrar por reconhecer a sua obra entre nós, versículo número 3. Ele começa de uma forma interessante, ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Essa expressão saber aqui diz respeito a um conhecimento adquirido por meio de experiência. Em outras palavras, é uma forma de dizer reconheçam. Primeira coisa que ele nos lembra aqui, diante dessa adoração que nós devemos prestar, é que é nossa obrigação reconhecer algo. O que é que nós precisamos reconhecer aqui? Ele diz: reconheçam que o Senhor é Deus.
Parece ser uma expressão tão simples. Eu já sei que Ele é Deus, eu já sei que Ele é. Mas, na verdade, meus irmãos, isso aqui é o máximo que nós temos em matéria de apresentação, de conhecimento de Deus. Ele se manifesta assim. Quando nós vamos para as Escrituras, em Deuteronômio capítulo 6, é assim que Ele se apresenta a Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vocês não sabem chamar, não. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Ele começa aqui, vocês deviam saber que Jeová, notou a expressão aí bem grande, Yahvé, é Deus. Só existe um Deus sobre a face da terra. Ele aqui nos lembra de quem o Senhor é para nos motivar para a adoração. Ele diz, vocês precisam reconhecer quem Deus é. Vocês precisam reconhecer o Senhor Deus de Israel como Deus sobre as nossas vidas. Isso aqui, meus irmãos, é um antídoto contra a idolatria. Ele está dizendo, só existe um Deus e é o Senhor. Não existe nenhum outro Deus a quem nós reconhecemos. Nós não reconhecemos nenhuma outra entidade que não seja o Senhor. Não existe, meus irmãos, diante de nós, ninguém que possa competir com o nosso Deus. E nós reconhecemos somente o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Deus verdadeiro. Ele diz, vocês precisam reconhecer isso, porque se nós não tivermos o conhecimento sobre Deus, nós não teremos as condições para adorá-lo. Vejam aí, primeiro, reconheça quem Deus é. Vocês sabem agora que Ele é o Senhor, o Deus de Israel, o Deus com quem Israel se relaciona. Ele é o único Deus. Além disso, ele diz mais aí, foi Ele quem nos fez. Ele lembra aqui uma outra coisa, ele diz, se lembrem que Deus é o único que existe, não existe nenhum outro Deus, então a idolatria é uma loucura. Mas em segundo lugar ele diz, lembre-se que todos nós somos criação dEle, somos criados por Ele. Salmo de número 95, só uma folhinha antes aí, ele vai nos lembrar disso. Ele vai nos lembrar disso, versículo 5. Dele é o mar, por quê? Pois Ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Aí ele diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele diz, vocês precisam se lembrar que Ele é Deus. E além disso, você precisa se lembrar que você foi criado. Não, meu irmão, a gente não evoluiu de símios, de macacos. Nós não somos o fruto de uma evolução. Nós somos criados pelas mãos do Senhor. Essa informação é importante, porque se Ele nos criou, nós somos a Ele devedores. E por isso mesmo, olha a continuação do versículo. Ele diz assim, foi Ele quem nos fez e somos dele. Nós temos dono. Meu irmão, você tem dono e não é a sua esposa. Todos nós temos um dono. Está escrito aqui, made no Éden, feito por Deus. Todos nós pertencentes a Ele. Nós somos dele. E quando ele diz isso, ele expande isso para todas as pessoas do mundo. Notou por que todas as pessoas devem adoração a Ele? Porque Ele é o único que existe sozinho. Todos nós somos derivados dEle. Ele faz tudo para a sua própria glória. E nós todos vivemos em função da glória dEle. Todos pertencemos a Ele. Quando nossa motivação para adorar ao Senhor não leva em consideração um Deus que é o único Deus, um Deus que me fez e a quem eu pertenço, eu fico procurando coisas na vida como motivo para adoração. Mas quando eu tento encontrar coisas na vida como motivo de adoração, eu me torno muito mais próximo de um idólatra do que de um adorador do Senhor. O que é que te motiva a louvar a Deus? É porque você tem saúde? Se o Senhor tirar a tua saúde, tu perdes os motivos? Por que você adora ao Senhor? É porque Ele te arranjou um emprego? Se Ele te tirar o emprego e a comida, você também deixa? Você adora o Senhor porque Ele arranjou uma esposa, uma mulher para você, uma família e filhos? Se Ele te tirar a esposa, marido e filhos, você também o deixa? Você só o ama porque Ele te dá coisas? Ele diz, não, nós o adoramos porque Ele é o nosso
dono, nós pertencemos a Ele. Mas não só isso, Ele faz. O que é que vocês têm que saber para adorá-lo? Ele é Deus, nós somos criaturas dEle, nós somos propriedades dEle, mas Ele é o nosso pastor que cuida de nós. Olha o final do versículo 3. Somos o seu povo. Eu acho isso aqui fantástico, porque quando Ele diz que Ele nos fez e nós pertencemos a Ele, isso significa que as nações todas deveriam saber disso. Mas as nações não sabem. Mas adivinha quem é que sabe disso? Nós sabemos. E por isso agora Ele se refere especificamente ao povo de Deus, porque as nações não vão reconhecer isso. Ele diz, mas o meu povo deveria me reconhecer que como povo de Deus nós temos um dono. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo de Deus. Quando Moisés foi interceder pelo povo diante de Deus, a primeira coisa que ele lembra para o Senhor é: esse é o seu povo, o Senhor não pode abandonar. Porque esse é o grande trato que o Senhor fez com Israel. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É esse o ponto. Ele diz aqui, vocês são o meu povo, e não só o meu povo, ele diz, rebanho do meu pastoreio. Estamos debaixo do pastoreio de Cristo. Estamos debaixo do pastoreio do Senhor. Ele cuida de nós. Voltando para o Salmo de número 95, quando ele falou que nós deveríamos nos ajoelhar porque Ele nos criou, olha o versículo 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Ele já nos disse isso. Nós somos o rebanho do Senhor. Se tem uma imagem que se repete o tempo inteiro no Antigo Testamento, é o fato de que nós somos ovelhas, nós somos um rebanho, e o Senhor é o nosso pastor que cuida de nós. Nesse ponto, então, meus irmãos, nós somos amparados por Ele. Davi diz que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me trará todas as necessidades supridas. Ele nos lembra que nós temos motivos de sobra para celebrarmos ao Senhor com alegria. Ele nos lembra que nós temos um Deus que está ao nosso lado, mas que nós precisamos reconhecer esse Senhor e o que Ele fez. Nós precisamos nos lembrar que Deus é o único que existe. Nós precisamos nos lembrar da obra que Ele realizou, nos criando e, além disso, nos fazendo pertencer a Ele e cuidando de nós como seu povo, como seu rebanho. Celebremos ao Senhor, nosso Rei. 3 motivos para darmos louvores com entusiasmo ao nosso Rei. Primeiro, porque nós precisamos celebrar por ser isso uma ordenança dEle. Precisamos celebrar porque reconhecemos a sua obra. Precisamos agradecer o seu amor e fidelidade, versículos 4 e 5. É como se ele estivesse caminhando em direção ao templo, notou? E de repente no versículo 4 ele chega no templo. E olha como o convite é interessante. Porque lá em cima, quando ele disse, servir ao Senhor com alegria, eles deem culto ao Senhor com alegria. E agora no versículo 4 ele diz, entrai por suas portas com ações de graças. Entrem na presença do Senhor, entrem no seu átrio, no lugar de adoração. As portas tinham alguns entraves para você conseguir entrar no templo. Na verdade, nem todo mundo conseguia. As mulheres não podiam entrar em determinada área, elas ficavam do lado de fora, só homens e meninos podiam entrar. Depois de determinada parte, somente sacerdotes podiam entrar. Depois, só um sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Tudo fechado, não dava para entrar. Mas de repente ele convida todos a entrar pela porta. Entrai por suas portas com ações de graças. Nós somos lembrados agora que para nós, por causa de Cristo, todas essas portas foram para nós abertas. O véu foi rasgado e nós temos um novo e vivo caminho. Mas quando ele nos convida a entrar, ele diz, entrem com gratidão, com ações de graças. Um coração grato, meus irmãos. Ele está dizendo, adorem ao Senhor, mas adorem com gratidão. Reconheçam que esse Deus a quem vocês adoram é o doador de todos os bens que vocês possuem. Por isso, sejam gratos ao Senhor ao entrar pelas portas dele em adoração. Adorai ao Senhor, então, com ações de
de graças. E quando você estiver nos seus átrios, quando você passar pelas portas, ele diz, adore ao Senhor com louvor. Nos seus átrios, com hinos de louvor. E o que é louvar? É cantar, pastor. Não, meu filho, o hino de louvor não é cantar, porque tem umas coisas que o pessoal canta nas igrejas que só Jesus na causa. Aquilo não é louvor, não. Pelo menos para Deus, não. Tem cada música estranha. E às vezes a gente não pensa nisso. Uma vez, chegando lá na igreja de Jaboatão, tinha uma música linda que eles cantavam. E eles cantavam assim, era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Uma música linda. Aí eu digo, a música é bonita, mas não serve para culto, não. Por quê? Barnabé não está sendo louvado hoje de noite. Mesmo que a música seja bonita, mas a música não deveria estar sendo cantada, porque não era louvor. Louvor é dizer coisas boas para Deus. Ele diz, entrem na presença do Senhor, entrem nos átrios do Senhor, louvem com ações de graças, mas louvem com hinos de louvor. Engrandeçam o nome dEle, digam quem Ele é, digam as coisas grandes que Ele faz. Louvem ao Senhor. Adorem ao Senhor com gratidão. Mas ele diz mais, adorem ao Senhor porque Ele é bom. Ele termina dizendo, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Por que eu devo render graças e bendizer o nome? Porque o Senhor é bom. E isso aqui é fantástico, queridos, porque bondade só é referida ao Senhor. Quando Ele estava criando todas as coisas, pode olhar que Ele fica o tempo inteiro fazendo uma avaliação. E no final de cada dia Ele diz, viu Deus que era bom, ou seja, está de acordo com a natureza dEle. E quando Ele termina tudo, Ele diz, opa, ficou muito bom, ou seja, está de acordo com a minha natureza. Ele é o único bom que existe. A bondade do Senhor, queridos, diz respeito ao fato de que o Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes e que tudo o que Ele faz é bom para conosco. Por isso mesmo, a Escritura vai nos ensinar no Salmo de número 34, versículo 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nós sabemos que Ele é bom. O Senhor, Ele é bom e bondade faz parte do seu caráter. Nesse sentido, ele diz, porque o Senhor é bom, nós deveríamos aprender a adorá-lo. Mas não somente isso, adore ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bondade diz respeito ao ato do Senhor para com o seu povo. Misericórdia é o ato dele nos livrar de dar aquilo que nós merecíamos. E eu acho perfeito isso aqui. Porque quando ele fala de misericórdia, ele diz que essa misericórdia dura para sempre. Mas não sei por que os crentes enxergam misericórdia como se fosse uma ampulheta. Já viram isso? Parece que é do tipo assim, amanheceu o dia, vira. Aí durante o dia ela vai escorrendo. Aí quando vai de noite, até bem pouquinha já, vai faltando. Aí porque ela se renova de manhã. Aí de manhã vira ampulheta, agora tem de novo. De noite a misericórdia é menor. Mas de dia, de manhãzinha cedo, a misericórdia é grande. Na verdade não, meus irmãos. Porque a misericórdia do Senhor, ela é baseada não em nós, mas é baseada nele e no sacrifício de Jesus Cristo. Amanhecia o dia em Israel, a primeira coisa que eles faziam, um sacrifício ao Senhor. A misericórdia do Senhor é renovada por causa do sacrifício. Ia ter sacrifício o dia todinho. O dia todinho. Ele está nos lembrando de que é o sacrifício de Cristo que nos garante a misericórdia. Para onde a gente ia, meus irmãos? Para o inferno. O Senhor teve misericórdia de nós. E por isso mesmo, em seu amor, na pessoa de Jesus Cristo, nos resgatou do inferno. Mas não só isso. Adore ao Senhor, porque Ele é fiel, final do versículo 5. E de geração em geração, a sua fidelidade. Essas três palavras, bondade, misericórdia e fidelidade, elas se entrelaçam de um jeito que é até difícil de traduzi-las. Mas no final das contas, fidelidade é uma expressão de onde deriva o nosso amém. É a ideia de que eu digo amém para o Senhor, eu confio plenamente nele porque ele é plenamente confiável, ele é fiel. Quando eu digo que o Senhor possui fidelidade, eu estou dizendo, eu não posso desconfiar dele, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Nesse ponto aqui, a fidelidade do Senhor é que nós temos o dia todo, o tempo inteiro. É isso que Davi diz no Salmo 23, versículo de número 6. Lembra o que ele diz lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Note, bondade e misericórdia é a mesma coisa que misericórdia e fidelidade aqui, são as mesmas palavras. São as palavras que dizem respeito àqueles que estão debaixo da aliança. Ele diz, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel para com o seu povo. Nós temos motivos de sobra para adorar ao Senhor. Nesse princípio, nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Porque se eu olhar o que eu não teria, se não fosse a misericórdia do Senhor, o inferno seria a minha garantia. Se não fosse a bondade do Senhor, eu estaria no inferno como minha garantia. Se não fosse a fidelidade do Senhor, eu poderia ir para o inferno a qualquer minuto do meu dia. Ele diz, não, mas é aquele que me consegue salvação e me garante a salvação. Ele é bom, misericordioso e fiel. Como é que eu tenho que me apresentar diante do Senhor? Não, mas eu estou com dor de dente hoje. E eu não estou com muito gosto para adorar a Deus, não, porque eu estou com dor de dente. Já viu essa? Cólica. Dor de cabeça. Não, estou com mal-estar. Comeu demais, né? Ah, queridos, como a gente arranja desculpa para não estar na presença do Senhor, porque nós não somos gratos o suficiente pelo tamanho da obra que Ele realizou por nós. A nossa ingratidão nos leva a ficar em casa. A nossa ingratidão nos leva a não estar na presença do Senhor em adoração. Ele diz, vocês deveriam estar muito animados na minha presença, porque um coração grato, ele é conduzido a muita adoração. Quem muito é perdoado, muito ama. Já foi dito aqui hoje à noite no texto, se nós amamos, o nosso coração é plenamente grato. O que é que nos motiva, meus irmãos? É o fato do Senhor ser bom, misericordioso e fiel, que nos faz ser gratos na sua presença. Precisamos, meus irmãos, celebrar ao Senhor, o nosso Rei, com entusiasmo. Para isso, nós precisamos nos lembrar do que Ele nos garantiu aqui, que deveria ser o motivo pelo qual nós deveríamos louvar ao Senhor. Em primeiro lugar, a primeira lição que a gente precisa aprender hoje à noite a partir disso é: precisamos viver uma vida sem murmuração. Porque quando nós vivemos uma vida sem murmuração, nós nos esquecemos que é o nosso dever de adoração e não de reclamação. Quando os crentes se esquecem do seu dever, enquanto povo de Deus, de adorar ao Senhor, quando os crentes se esquecem do seu dever de se alegrar na presença do Senhor, quando os crentes se esquecem que todas as nações do mundo deveriam se apresentar diante do Senhor em adoração, que todos eles deveriam servir ao Senhor com alegria, cultuar ao Senhor com alegria, eles parariam de reclamar da vida, mas não. Nós gostamos de reclamar e de murmurar. Quando nós somos reclamadores da vida, não existe motivo de alegria. Não encontrarás nunca um reclamão com um sorriso no rosto. Já encontrou algum? Você já encontrou alguém que não gosta da vida, que não tem nenhum prazer na vida, com um sorriso no rosto? Alguém que reclama, lembra daquela hiena, só que tem mais de 40 vai lembrar dela. Lembra? Ó vida, ó céus, ó azar. Olha, tem um bocado de velho aqui. Tem um bocado de velho aqui. Mas quantos crentes nós temos assim? Você senta do lado dele, 5 minutos ele começa um rosário de lamentação. Só sabe reclamar. A murmuração impede a adoração. Murmuração, meus irmãos, é ato de alguém que acha que Deus deve alguma coisa a ele. Nós reclamamos porque achamos que merecíamos algo que nós não temos. Nós reclamamos porque dizemos, eu devia ter uma vida melhor, eu devia ter uma melhor condição de vida, eu deveria estar numa melhor situação. Como eu não estou, eu reclamo. Reclamação, na verdade, é dizer que Deus é incompetente e me dá felicidade. Murmurar, meus irmãos, é algo tão perigoso que levou todo o povo de Israel que saiu do Egito para a cova e não deixou ninguém entrar na terra prometida. Reclamar nos leva a lembrar de que nós esquecemos do Senhor, que é o nosso Deus, e paramos de servir ao Senhor com alegria.
A minha vida está horrível, eu não tenho gosto para nada, eu vou para a igreja porque é minha obrigação. Não, meu querido, se você vem para a igreja porque é sua obrigação, o Senhor te convida a lembrar hoje de que você tem a obrigação de ser feliz na presença dEle. Parar de reclamar, parar de murmurar, porque quando nós murmuramos, nós nos esquecemos de um Deus que disse: celebrai com júbilo, com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos na igreja do Largo da Paz com cânticos. Já imaginou cantando só reclamação? Aí vai ser um brega rasgado. Não, meu filho, você não canta sofrência na igreja. Nós cantamos louvores a um Deus maravilhoso que nós temos. É um antídoto contra a murmuração. Mas não só isso. No versículo número 3 ele diz: vocês têm que saber quem é Deus. Isso aqui então é um antídoto contra a idolatria. Nós precisamos reconhecer quem o nosso Deus é e o que Ele fez por nós. Quando nós nos esquecemos disso aqui, queridos, nós buscamos nos homens e nas coisas ao nosso redor segurança para a vida. Quando nós nos esquecemos quem é o nosso Deus e o que Ele fez por nós, nós começamos a amar as coisas e não a Deus. Quando saúde se torna o meu único motivo de louvar ao Senhor, eu não estou dizendo que eu sou grato ao Senhor porque eu tenho saúde. Eu estou simplesmente dizendo que saúde para mim é mais importante do que o Senhor. Quando ter dinheiro na conta é o motivo do meu louvor ao Senhor, eu não estou dizendo que eu sou grato ao Senhor porque Ele me deu dinheiro. Eu estou dizendo que eu só sou grato ao Senhor porque tenho dinheiro. Quando nós só encontramos no mundo motivo para a nossa felicidade, quando só as coisas que Deus nos dá é que nos dá a felicidade, nós nos esquecemos que nós temos um presente muito maior que Ele nos concedeu. Ele nos transformou em seu povo, Ele nos criou, nos fez povo dEle, e Ele disse que nós somos o seu rebanho. Ser cuidado pelo Senhor, meus irmãos, é a melhor coisa que nós podemos ter na vida. Nós precisávamos aprender que não podemos nos agarrar com outros deuses. Quando nós criamos coisas no mundo em que nós confiamos, e nos agarramos a essas coisas no mundo, você perde o gosto por adoração. Quando você tem uma coisa na sua vida que você começa a amar mais do que ao Senhor, essa coisa começa a tomar conta da sua vida de tal forma que você perde o gosto pela adoração. Compra um carro novo. Eita, acende a luz da garagem de 2 horas da manhã para ver se ainda está lá. Está lá. Não é? Eita. Comprou uma casa, está toda reformada, mas dá uma volta na cidade todinha com o carro, só para passar na frente. Eu trabalho do outro lado da cidade, mas dá uma passada na frente, para dizer: eita, Deus seja louvado. Essa alegria está baseada em coisas. E sabe o que acontece quando a gente baseia a nossa alegria em ídolos? Os ídolos prometem coisas que eles não nos dão. Eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes. A única coisa que carro novo faz é a decepção do primeiro arranhão. Dá uma esfregadinha na rua, pronto, acabou-se a alegria. A primeira alegria, a primeira coisa que você vai ter numa casa nova é quando o esgoto da fossa sobe. Aí fica uma felicidade. Choveu em Recife, pronto. Chegou água na cintura na casa, acabou a felicidade. Qualquer coisa em que você colocar o seu coração no mundo se estraga. Você tem que lembrar que o Senhor é Deus. Pastor, mas você não conheceu meu namorado, um príncipe encantado. Não se preocupa não, meu filho, em 3 meses ele vira sapo. Ele vai pisar no teu pé, vai pisar no teu calo, vai falar uma coisa que vai te machucar o coração profundamente. Você vai ver a cara feia dele mais cedo ou mais tarde, nem que seja depois do casamento, mas vai aparecer. Pastor, mas ela é linda, é uma princesa, tem um sorriso maravilhoso. Você nunca viu ela com a testa franzida ainda. Ela esconde a TPM em casa. Meu filho, nada no mundo deveria nos fazer amar mais a isso do que é o nosso Deus. Somos lembrados hoje de que nós sabemos que o Senhor é Deus, que nós pertencemos a Ele,
que Ele cuida de nós como a um rebanho. Não precisamos de coisas para podermos louvar ao Senhor com empolgação. De forma que a adoração empolgada é o antídoto contra a idolatria. Mas não só isso, meus irmãos. O texto terminou dizendo que nós deveríamos ser gratos. Que a gratidão faz parte do coração do crente. A Bíblia nos diz que Jesus curou 10 leprosos e só voltou um. Os 10 tiveram cura física, não voltou atrás não, continuaram curados. Aquele que voltou teve cura e salvação. E ele reclamou da ingratidão. Mas a gente é ingrato demais. A gente reclama na vida o tempo inteiro por tudo, justamente porque somos ingratos. Nós não sabemos agradecer a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Nós não conseguimos ver a bondade do Senhor. Pastor, quem é que vê a bondade do Senhor tendo uma pilha de louça em cima para lavar? Já viu? Aquela de panela de feijão queimado, né? Aquela frigideira da carne que queimou, que é maravilhosa. Você coloca uns 3 dias debaixo d'água com sabão e a bicha não amolece. Eita, meu Deus do céu, já fico fazendo as contas para comprar uma frigideira nova. Não é? Quem pode ser grato com um negócio desse, não é? Quem pode ser grato? Quem é que consegue ser grato com um despertador 5 horas da manhã berrando no teu ouvido para você ir trabalhar na segunda-feira de manhã? Ninguém consegue ser grato com um negócio desse. Quem é que consegue ser grato logo pela manhã, pegando um busão lotado e sentindo jacateiro? Não sei como é que pode o povo já feder 5 horas da manhã. Mas quem é que consegue ser grato daquele jeito, pastor? Não dá para ser grato daquele jeito, pastor. Não é possível, não pode não. Notou como é que a gente é? A gente é ingrato. Porque se o Senhor ouvisse cada reclamação nossa de ingratidão e fosse tirando tudo aquilo que a gente reclama, eu costumo dizer assim, reclama de panela, assim, Senhor, pronto, limpei a despensa, 30 dias sem comida para fazer, pronto, 30 dias sem lavar a louça, combinado? Né? Reclamou do busão, greve de motorista. 30 dias indo a pé para o trabalho. Vai ficar todo mundo magrinho. É? Não é não? Não é melhor? Ah, queridos, é porque nós somos muito ingratos. Nós reclamamos de tudo, o tempo inteiro. E a ingratidão, meus irmãos, é uma falta de reconhecimento de como o Senhor é bom para conosco. Ele nos disse, entre pelas portas do Senhor em adoração com ações de graças. Por quê? Porque o Senhor é bom. Quando eu sou ingrato, eu não reconheço a bondade de Deus. Eu não reconheço a bondade do Senhor em nos dar um teto para nos cobrir, uma roupa para a gente vestir, uma pessoa com quem conversar. Nós deixamos de ser gratos ao Senhor porque não conseguimos mais ver a bondade do Senhor no nosso dia a dia. Quando nós não vemos a misericórdia do Senhor no nosso dia a dia, a gente começa a se achar merecedor de tudo. A gente começa a achar que eu deveria ter coisas melhores, quando na verdade a única coisa que nós merecíamos era o inferno. E só não estamos lá porque o Senhor tem muita misericórdia de nós, porque a gente é pior do que a falta de fôlego. A gente não presta. Mas nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos de que se nós só ficamos de pé e só continuamos caminhando em direção à Nova Jerusalém, porque o Senhor é fiel e nos sustenta. Porque se Ele nos largar por 5 minutos, meu irmão, a gente vai pular carnaval na rua. Se o Senhor te largar 5 minutos, tu enche a cara num bar. Se o Senhor te largar 5 minutos, você vai se engalfanhar com a mulher dos outros. É só porque o Senhor é fiel que nós não estamos nas mesmas condições de qualquer homem perdido e mulher perdida que estiver aí na rua. É porque Ele é fiel. Ele nos sustenta e nos ampara. Pastor, mas de que vale tudo isso se eu estou solteira? Quem não tem um amor para chamar de bem, não pode ser feliz nessa vida, não é? Depois que casa, vem tudo para mim dizer, pastor, era melhor só do que mal acompanhado. Como é que pode um negócio desse? Ai, não, ingrato. Queria alguém, o Senhor deu, só porque não era do jeito que queria, não é? Ah, meus irmãos, corações ingratos, tira a nossa empolgação para adorar ao Senhor. Adoração empolgada ao Senhor. Ela, na verdade, nos enche o coração de gratidão.
a um Deus que é bom, misericordioso e fiel, que nos ampara em todo o tempo. Sim, nós temos motivos de sobra para adorar o nosso Deus. O que é que nos falta? Um pouquinho mais de amor pelo nosso Senhor. E essa é a grande questão que eu gostaria de trazer também. O amor que nós temos nos empolga na presença de quem estamos. A gente, quando fala de futebol, a gente fica tudo animado. Quando fala de ir para a praia, todo mundo animado. Quando fala de uma coisa nova que comprou, às vezes é até uma vassoura nova para dentro de casa. Tecnológica. Tá top das galáxias. Cheinho, está em promoção. Eita! Queridos, o nosso amor é expresso na empolgação que nós temos pelas coisas. O Senhor nos convida hoje a amá-lo plenamente, para que nossa adoração seja vibrante e a gente possa adorá-lo com empolgação e dizer todos: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Que Deus nos dê graça de termos essa adoração empolgante.